Sejam todos bem-vindos, vamos começar nossa aula de Química. Eu sou o professor Nixon Lins. Vamos lá! Uma recapitulação sobre modelos atômicos. Esse é John Dalton. Ele disse que os átomos eles eram como esferas maciças e indivisíveis, semelhantes a bolas de bilhar, bolas de sinuca. Mas ele tinha comentado também que os átomos eles podiam se unir, cada tipo de material diferente, de elemento diferente, se unindo formaria um outro elemento, mas ele tinha uma falha nessa explicação. Não possuíam cargas elétricas. Esse é Joseph John Thomson. Thomson ele ganhou o prêmio Nobel e a experiência que ele fez descobriu que existiam características elétricas nos átomos. Identificou o átomo como sendo um pudim de passas, semelhante ao que você está vendo. Ao centro, as partículas positivas. E aqui você pode ver as cargas negativas. Então, identificou cargas negativas. Ernest Rutherford ele deu um passo a mais. Percebeu que existiam também prótons, com a ajuda de um outro cientista chamado Chadwick, identificou os nêutrons, e quem se movimentava em uma região eram os elétrons. Por serem bem menores, eles tinham uma órbita em torno desse núcleo, que ficou conhecido como modelo planetário. O núcleo é formado por prótons e nêutrons. Aqui nós temos os nêutrons, aqui nós temos os prótons, formando o núcleo do átomo e os elétrons ao seu redor. O experimento ele bombardeou uma lâmina de ouro com um material radioativo e ele percebeu que ao atravessar a lâmina, alguns se desviavam, a parte da radiação se desviava, outra voltava e outras passavam sem nenhum problema. E aí ele percebeu que existia um núcleo, mas também existiam espaços vazios. E Bohr veio para completar a teoria de Rutherford, que ficou conhecida como teoria de Rutherford-Bohr, que é a que nós utilizamos nos dias de hoje, certo? Primeiro, que ele errou dizendo que os movimentos eram circulares, tá certo? Porém, ele contribuiu muito para a química quântica, que fala sobre o mundo do muito pequeno, que existiam camadas, era semelhante a uma cebola, camadas iam crescendo, camada K, L, M, N, O, P, Q, onde a mais energética sempre é a última, que tem maior energia, tá? Ele falou que quando os elétrons recebiam energia, eles pulavam da camada inferior para uma mais externa, e quando eles perdiam, eles faziam o movimento contrário. Perder energia, ele vinha para uma camada mais interna, chamado salto quântico. Mas a nossa aula de hoje vai ser dedicada principalmente ao estudo da tabela periódica. Então, Johann Dobereiner, ele disse que os elementos químicos eles viam em tríade. Foi um começo sem muito sucesso para tentar agrupar os elementos que tivessem certas semelhanças. Ele dizia que formavam-se essas tríades dessa forma, separados pela massa atômica. Para quem não lembra, a massa atômica é quando tem os prótons e os nêutrons. Mas no tempo dele, ele ainda não sabia dessas características. Então ele foi pelas características semelhantes. Alexandre-Émile Champ-Courtois. Champ-Courtois ele inventou o parafuso telúrico, onde ele ia colocando os elementos químicos ao redor desse parafuso. Também não foi uma ideia muito boa. O John Newland ele associou a notas musicais. Esse rapaz aí, que vai estar semelhante a mim quando sair dessa quarentena, chamado Dmitri Mendeleev, ele criou uma tabela em que os elementos semelhantes eles permanecessem no mesmo grupo, de acordo
com o número de massa atômica, não esqueça isso. Em 1871, a tabela dele já tinha cerca de 50 elementos. Vamos vê-la. Está aqui. Alguns desses lugares existiam uns pontos de interrogação, né? E quando perguntado ele dizia, é porque nós ainda não identificamos esses elementos. E aconteceu isso. Depois foram identificados outros elementos, por exemplo, o germânio aí apareceu exatamente no lugar onde ele previu. Não esqueça, número crescente de massa atômica, Mendeleev. E a tabela já possuía 7 períodos, tá certo? Depois veio o Henry Moseley, que morreu jovem, aos 27 anos apenas, mas ele contribuiu para que nós tivéssemos a tabela atual. E a tabela atual é, voltando aqui para a gente ver, os elementos são agrupados em ordem crescente de número atômico. A quantidade de prótons daquele elemento químico, quantos prótons tem. Então ele colocou, foi do primeiro tem um próton, 2, 3, assim por diante. A tabela periódica atual, como nós a conhecemos hoje, tá? Desde 1923. Bom, aqui nós temos um exemplo. O C é o símbolo do elemento químico, no caso o carbono, que está escrito aqui abaixo. Nós temos aqui que o número de prótons é igual ao número de elétrons, para que haja um equilíbrio nos corpos, tá certo? E ele vai ficar nessa parte aqui, superior esquerda. Mas isso pode mudar de tabela a tabela. A massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que o número de prótons é o Z, prótons mais nêutrons. Tá? E assim foram divididos grupos. Vamos ver. Períodos e famílias. Nós temos aqui os períodos, essas linhas laterais, como você está vendo aqui, ó. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, que está destacado, quinto, sexto e sétimo. E grupos ou famílias, que são essas colunas, como você está vendo ali, 1 a 8. Então, vamos brincar aqui um pouquinho. Qual elemento químico está no quarto período e na família 8? Aí você vem e procura. Quarto período aqui, né? Família 8. Opa, tem aqui o ferro. Esse é elemento químico. Já o hidrogênio, se a gente voltar aqui um pouquinho, ele fica com uma corzinha diferente aqui nessa parte superior. O hidrogênio ele é um gás, certo? Que foi adotado por essa família. Essa família aqui, dos metais alcalinos. Essa segunda família, metais alcalinos terrosos. Tá? Aqui você tem a família do boro. Aqui você tem a família do carbono, do nitrogênio, do oxigênio nós chamamos de calcogênios. Aqui nós temos a família dos halogênios, a família 17, e a família 18, os gases nobres. Só falar um pouquinho sobre eles. O hidrogênio existe em grande quantidade, não só aqui, mas e também no universo. Ele é utilizado como combustível, por exemplo, para foguetes. Tá bom? Nós temos também a família dos metais, o grupo dos metais, aliás. Certo? Lembrando que os metais eles têm algumas características. Boa condutividade elétrica ou de calor, brilho característico, altas temperaturas de fusão e ebulição. Os não metais, que eles têm outras características, como por exemplo a má condutividade da eletricidade, falta de maleabilidade, sem brilho característico. E os gases nobres são aqueles gases que dificilmente eles fazem uma reação com outro tipo de elemento químico, certo? Os gases nobres eles ficam na família 18, é a última família. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ver onde ficam cada um. Entender essas cores aqui também. Esses são os metais.
Todos esses aqui são metais. Certo? Desculpa não dizer a cor, é porque eu não consigo enxergar devido ao problema de daltonismo. Aqui nós temos os não metais, nessa outra cor aqui. Tá? Nós temos aqui os não metais. Essa família aqui, a 18, gases nobres, não fazem uma reação com outros, não se interagem com outros elementos químicos. E o hidrogênio aqui é adotado no primeiro grupo, na primeira família. Tá bom? Você precisa saber disso. Não esquecer onde fica cada um. 7 linhas, 7 períodos. 18 colunas, 18 famílias. Por hoje é só. Não esqueça de fazer as atividades. Até a próxima.